Prepare-se para testemunhar o início do evento mais épico do universo. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda estão prestes a colidir, e a jornada já começou. Se você é apaixonado por mistérios cósmicos e quer descobrir como essa fusão monumental pode mudar o destino de nossa galáxia e do nosso sistema solar, então você não pode perder isso. Clique em inscrever-se agora e junte-se a nós nesta exploração fascinante pelo cosmos. O momento chegou. A fusão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda começou. Cientistas descobriram recentemente um anel misterioso que pode ser o primeiro indício dessa junção galáctica. Esse anel foi descoberto por astrônomos amadores por acaso e surpreendeu os cientistas que por muito tempo ignoraram a gigantesca estrutura. Isso indica que a fusão entre a Via Láctea e Andrômeda começou muito antes do que se imaginava, e as coisas podem ficar desconfortáveis em breve, já que as primeiras estrelas de Andrômeda já foram ejetadas e estão se aproximando da Via Láctea. A galáxia de Andrômeda está se movendo rapidamente em direção à Via Láctea, algo que já sabíamos há muito tempo. Simulações mostram que as duas colidirão inevitavelmente, resultando em uma fusão colossal. Exemplos como a galáxia das antenas demonstram que encontros entre galáxias nem sempre levam a uma fusão completa. Outra galáxia passou raspando por ela, causando mudanças significativas, mas não uma fusão total. Por outro lado, o encontro entre a Via Láctea e Andrômeda será diferente. As duas estão em rota de colisão tão direta que, após o encontro, formarão uma única galáxia, que provavelmente será chamada de Milkdromeda, muito maior do que a soma das duas. Nossa Via Láctea e Andrômeda são semelhantes em tamanho, embora Andrômeda seja ligeiramente maior e contenha muito mais estrelas, sendo, portanto, mais brilhante, densa e com uma estrutura completamente diferente. Assim, uma galáxia gigantesca e complexa se encontrará com uma mais leve. O resultado será uma galáxia provavelmente em forma de disco, mas ainda não se sabe se as estruturas espirais serão preservadas. Embora tenhamos simulações e sinais de que essa grande fusão já começou, não viveremos para ver o resultado final, pois a fusão levará bilhões de anos. O halo da galáxia de Andrômeda já colidiu com o da Via Láctea, e sabemos há algum tempo que as duas galáxias se fundirão, mas não sabíamos exatamente quando isso ocorreria. Recentemente, alguns astrônomos amadores descobriram um anel gigantesco que circunda toda a galáxia de Andrômeda. Essa descoberta sensacional foi feita com um telescópio simples, que custou apenas algumas centenas de dólares. No início, os observadores amadores não acreditavam no que viam nas fotos de Andrômeda. Um halo que brilhava fracamente e só era visível porque eles usaram um filtro especial para destacar os gases de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda é uma das mais fotografadas e estudadas no universo, e nenhum astrônomo profissional havia percebido esse anel antes, mesmo com telescópios que custam bilhões de dólares. O que exatamente é esse anel ainda não foi esclarecido. Sabemos apenas que é um vapor de gás estranho que não pode vir de Andrômeda, já que esse gás é praticamente inexistente dentro da galáxia. Investigações adicionais sugerem que pode ser uma parte até então desconhecida do halo da galáxia. Outra teoria intrigante propõe que o anel seja o primeiro sinal da fusão galáctica. Experimentos indicam que a composição especial do gás no anel pode ser resultado da interação entre o halo e as estrelas mais externas das duas galáxias, com o espaço intergaláctico. Na verdade, já existe uma grande rede de gases que se estende quase pela metade da Via Láctea, indicando que a troca de matéria já começou. Dados do telescópio espacial Hubble também mostram evidências de que os halos das duas galáxias já estão colidindo. Poderíamos chamar isso de o primeiro contato delicado e aproximação das duas galáxias. No cronograma, as galáxias não apenas se encontram e se cumprimentam ou simplesmente passam uma pela outra. Pelo menos, não do nosso ponto de vista. Esses encontros galácticos gigantescos ocorrem de forma incrivelmente lenta e duram milhões a bilhões de anos. Do ponto de vista das galáxias, isso pode ser apenas um instante, mas para nós, são períodos que mal conseguimos compreender. Daqui a aproximadamente 3,75 bilhões de anos, as galáxias devem experimentar sua primeira convergência. Nesse momento, os componentes materiais das duas galáxias certamente colidirão, alterando drasticamente a atração dos sistemas estelares. A gravidade dessas gigantes desencadeará mudanças incríveis em ambos os sistemas. Essa convergência não precisa necessariamente levar à destruição e ao caos, principalmente porque ocorre de forma tão lenta. Fusões galácticas podem ser bastante suaves, na maior parte. No geral, a fusão se assemelha a uma dança que une dois parceiros em uma só unidade. O que é certo é que as forças que as duas galáxias exercerão uma sobre a outra serão extremas. A pressão e as intensas interações levarão a uma fase de formação estelar extrema. As forças farão com que os suprimentos de gás e poeira das duas galáxias girem violentamente, formando novas estrelas.
Por essa razão, o número de estrelas após a fusão será muito maior do que se considerássemos apenas a soma das estrelas de ambas as galáxias. Esses processos também mudarão significativamente as estruturas internas das galáxias. A dinâmica mudará drasticamente, assim como a direção de rotação dos núcleos e braços. Ao longo dos próximos bilhões de anos, os núcleos das galáxias se fundirão completamente, formando uma grande galáxia elíptica em forma de disco. A gigantesca fusão também levará à união dos dois buracos negros que estão no centro das galáxias. Na verdade, os dois buracos negros se atrairão com tanta força que serão os verdadeiros motores da fusão. É difícil imaginar o que acontece quando dois gigantes negros dessa magnitude colidem. As forças físicas em ação aqui estão além da nossa imaginação. Por milhões de anos, os dois buracos negros dançarão um ao redor do outro, provavelmente sugando quantidades inimaginavelmente grandes de matéria e brilhando tão intensamente que multiplicarão a luminosidade das galáxias por 1000. Uma fusão galáctica sob a perspectiva estelar. Se olharmos para esse evento do ponto de vista de um sistema estelar, não sabemos se o Sol ainda existirá quando isso acontecer. Provavelmente o Sol brilhará por mais 4,5 bilhões de anos antes de se transformar em uma supernova, o que significa que ainda haverá o início da fusão. Estamos localizados em um dos braços espirais externos da Via Láctea, e provavelmente seríamos os primeiros a notar as mudanças. A atração gravitacional de Andrômeda causaria uma reorganização completa dos sistemas estelares, lançando planetas para fora de suas órbitas. Sabemos, por exemplo, que processos evolutivos dentro de nossa própria galáxia já fizeram com que nossos planetas mudassem de posição várias vezes. Júpiter empurrou Mercúrio cada vez mais perto do Sol ao longo de milhões e bilhões de anos, e pode um dia ejetá-lo do sistema solar. Netuno é tão peculiar que os cientistas acreditam que ele se formou fora do sistema solar ou migrou de outro sistema estelar. Essas mudanças foram e são surpreendentes, mas são insignificantes em comparação com as transformações que sistemas estelares e planetas experimentarão quando duas galáxias se fundirem. Sistemas estelares poderiam ser lançados em novas órbitas, planetas empurrados para fora de seus sistemas, e alguns pequenos ou frágeis poderiam ser destruídos. Outros poderiam começar novas jornadas, sistemas solares poderiam trocar planetas, ou estrelas poderiam vagar pela nova galáxia sem planetas, até talvez capturarem novos corpos celestes. Provavelmente haveria uma mistura caótica que mal conseguimos imaginar agora. Esse caos duraria bilhões de anos, até que uma nova ordem emergisse. No entanto, isso tudo está tão distante no futuro que é questionável se a humanidade ainda existirá. A atração gravitacional, apesar da expansão, é crucial. Nosso universo está muito provavelmente se expandindo, o que significa que o espaço e os objetos dentro dele estão se distanciando. Como resultado, as distâncias entre as galáxias estão aumentando continuamente, independentemente do movimento próprio das galáxias. Então, como é possível que galáxias se encontrem tão violentamente se estão sendo afastadas pela expansão do universo? A resposta é simples. Apesar da expansão, a aproximação das duas galáxias é causada pela atração gravitacional, que em distâncias relativamente curtas é muito mais forte do que a expansão. Andrômeda e a Via Láctea estão atualmente a cerca de 3 milhões de anos-luz de distância uma da outra, o que em escala cósmica é um pulo. Elas têm estado próximas por muito tempo, e as galáxias provavelmente se movem pelo cosmos em linhas invisíveis. Esses chamados filamentos são as rotas de tráfego do universo e contribuem de maneira única para a colisão. Podemos também dizer que as duas galáxias compartilham uma única estrada e, inevitavelmente, colidirão em algum ponto. Nesse emaranhado, também estão duas outras galáxias, as nuvens de Magalhães, que são companheiras da Via Láctea e se fundirão lentamente antes da fusão entre as duas grandes galáxias. No entanto, a fusão das nuvens de Magalhães é muito menos dramática do que a fusão com Andrômeda. O que as estrelas de alta velocidade revelam? Outro indício emocionante da colisão iminente são as chamadas estrelas de alta velocidade, que atravessam o espaço a velocidades enormes, deixando para trás a gravidade de suas galáxias de origem. Essas estrelas podem ter sido ejetadas da galáxia de Andrômeda por interações com buracos negros supermassivos ou por explosões estelares, e agora estão lentamente se movendo em direção à Via Láctea. Provavelmente é apenas uma questão de tempo até que as primeiras estrelas sejam ejetadas da Via Láctea para se tornarem parte da nova galáxia Milky-Drômeda. A questão é, isso poderia acontecer com o nosso Sol? Pesquisadores não veem perigo aqui, porque embora estejamos em um braço espiral, não estamos na borda da galáxia. Além disso, nosso braço espiral não aponta diretamente para as áreas que provavelmente interagirão com Andrômeda primeiro. No entanto, não podemos descartar completamente a possibilidade de que já possamos notar pequenos efeitos da aproximação galáctica nas próximas décadas ou séculos. Não sabemos se isso será perigoso para a humanidade. Se nosso Sol for perturbado ou o sistema solar for desestabilizado, isso seria fatal para o equilíbrio da Terra, causando mudanças drásticas. Clique em inscrever-se agora para receber mais vídeos empolgantes como este.